Olá, gente! Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento do programa High School Experience, o programa de curta duração, o programa de férias da 3W. E nesse vídeo nós falaremos todos os detalhes desse programa, as características, data de embarque, duração e perfil de aluno para este programa, para o High School Experience. Vamos lá? Afinal, o que é o High School Experience e como funciona esse programa? Então, o High School Experience nada mais é do que um programa de ensino médio de curta duração, o clássico High School, porém por um curto período de tempo. Então, ele é exatamente o mesmo programa de High School, apenas durante as férias do Brasil. Então, o nosso aluno brasileiro, ele tem a oportunidade de estudar em uma escola americana, participando de todas as atividades, matérias, esportes que a escola oferece como um aluno de high school regular, mas sem perder aulas aqui no Brasil. Então, vamos ver como que funciona melhor tudo isso aí na prática. Ele é um programa de férias, então, com 90% em média de americanos. Essa já é uma super diferença em relação a outros programas de férias. A grande maioria dos programas de férias no mercado, os alunos convivem principalmente com outros intercambistas. Já esse programa, nas nossas escolas de high school, em média, 90% dos alunos são nativos, são americanos. Então, o nosso aluno fazendo High School Experience convive boa parte do tempo com nativos. Então, essa é a primeira vantagem do nosso programa aí do High School Experience. E a segunda super vantagem é que os nossos alunos têm a possibilidade de fazer 7 matérias variadas, de acordo com as matérias oferecidas por aquela escola, pela disponibilidade de matérias e pré-requisitos, tá? Então, a grade curricular de cada aluno, ela é montada no primeiro dia de aula. Os alunos podem indicar algumas preferências, mas eles não podem escolher todas as matérias. Isso porque a prioridade são os alunos de longa duração. Então, é claro que eles podem ali dizer que tipo de matéria eles têm preferência em realizar, mas a grade curricular, de fato, ela é montada pela escola. Como os alunos estudam durante o período de férias, eles não precisam fazer as matérias obrigatórias, as matérias exigidas pelo MEC. Então, existe uma maior flexibilidade na grade curricular. Então, se o seu aluno quiser fazer matérias mais voltadas para carreiras, esse programa é excelente para esse perfil de aluno. E todas as nossas escolas são preparatórias para a universidade. Então, de repente, se esse seu aluno adolescente pensa em fazer faculdade nos Estados Unidos, essa é uma boa oportunidade para ele entender como funciona essa preparação para a universidade, como que funcionam essas escolas preparatórias e já entrar nesse perfil aí universitário nos Estados Unidos. Então, ele é um programa que engloba toda a parte acadêmica. Os alunos podem fazer os esportes oferecidos pela escola naquela temporada e participar dos clubes, que são as atividades extracurriculares. Então, ele é um programa super completo, igualzinho ao programa de high school, por um curto período de tempo. Nas nossas escolas, a média de alunos por turma, por sala de aula, são 15. Então, elas são turmas bastante reduzidas, bastante competitivas academicamente. Espera-se que os alunos participem da sala de aula. Então, apesar de ser um programa que acontece durante as férias, eles deverão fazer projetos, trabalhos, lição de casa e provas. Então, espera-se tudo isso dos nossos alunos do High School Experience também. As nossas escolas deste programa oferecem o ESL, que é o English as a Second Language, o inglês como segunda língua. Então, caso o aluno não tenha um nível tão alto de inglês, não é um problema. É claro que, tendo um nível mais alto do idioma, mais opções de matérias ele poderá cursar. Algumas matérias exigem pré-requisitos e até mesmo um nível mais alto de inglês para que esse aluno possa acompanhar as aulas. Então, quanto maior o nível, mais interessante para fazer esse programa.
Mas, se ele tiver um nível mais baixo e ainda assim ele quiser fazer, não tem problema. Existe uma flexibilidade na aceitação, então, mesmo sendo um programa de curta duração, o processo de aceitação, o processo operacional é exatamente o mesmo do nosso programa de high school, tá? Então, independente se o aluno está se matriculando por um semestre, um ano ou 4 semanas de programa, ele está se matriculando em uma high school americana, onde existem leis e regras. Então, o processo de aceitação de application é o mesmo. Se você não souber como funciona o nosso processo de application, temos aqui no canal do YouTube um treinamento geral sobre o programa de high school e ao final nós passamos o passo a passo de matrícula. Dá uma olhadinha nesse vídeo que vocês encontram todos os detalhes do nosso processo de aceitação naquele vídeo que é o mesmíssimo para o High School Experience. Essa flexibilidade na aceitação envolve a questão de notas, se o aluno já repetiu de ano, se o aluno tem alguma condição médica. Então, tudo isso aqui a gente consegue trazer uma flexibilidade para o High School Experience. E o aluno pode estender para o programa semestral, se assim ele quiser. Então, o High School Experience é uma super carta na manga, uma super estratégia para vocês, para aquele perfil de aluno que gostaria de fazer um high school, mas ainda não se sente confortável em se comprometer por um período mais longo, ou os próprios pais ainda, né, têm bastante receio e gostariam de uma experiência de curta duração antes do high school regular. Ofereçam high school experience, porque aqui nessa opção eles realmente terão uma experiência de high school e assim eles vão saber se gostam ou não, se querem ficar ou não. Se durante o programa o aluno quiser estender e ficar até o final do semestre letivo, ele pode. Apenas pagando a diferença da extensão para o semestre letivo, ele já está com visto e documentação certinhas. Nós temos sempre times de brasileiros que cuidam dos alunos durante o programa, então eles têm suporte da escola e da acomodação, mas também na 3W sempre temos brasileiros falando em português para ajudar esses estudantes no que eles precisarem. E aqui é uma opção de real vivência do high school. Então, ele é um programa de férias acadêmico. Existem passeios e atividades aos finais de semana, mas esse não é o foco do programa. Então, se o aluno de vocês quiser muitos passeios, muitas atividades e excursões e pouco estudo, não recomendo o High School Experience para ele, tá? O High School Experience ele é um programa que tem foco acadêmico e os passeios e atividades eles ficam em segundo plano. E é uma ótima opção para quem quer fazer esse test drive antes de se comprometer num high school regular de semestre ou ano letivo. Então, aqui vocês têm uma ideia do dia típico nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, a boa parte do dia desse aluno é preenchido pela escola, de segunda a sexta. Eles estudam o período integral, eles devem fazer todas as aulas, as atividades, os projetos, a lição de casa. Eles devem participar do study hall como qualquer outro aluno. Então, de segunda a sexta, a rotina de um adolescente nos Estados Unidos, ela gira em torno da escola. Aos finais de semana, as escolas promovem algumas excursões, atividades e passeios para os nossos alunos brasileiros e demais alunos internacionais. Esse programa tem início em janeiro, porque nós aqui no Brasil estamos de férias, mas nos Estados Unidos as escolas estão funcionando normalmente. Então, o nosso aluno brasileiro não perde aulas no Brasil, por isso que ele pode fazer qualquer matéria, ele não precisa fazer as matérias obrigatórias, e lá nos Estados Unidos ele entra na rotina normal da escola. E a duração desse programa são 4, 8 ou 12 semanas, né? 4 semanas durante o mês de janeiro, 8 semanas seria janeiro e fevereiro, e aí nesse caso o aluno precisa da aprovação da escola aqui no Brasil, porque talvez ele perca aí algumas aulas, talvez algumas semaninhas aí de aulas, e 12 semanas, janeiro, fevereiro e março, principalmente para alunos já graduados. Então, em média, os alunos têm de 14 a 18 anos. Se o seu aluno tiver acabado de se formar em novembro e quiser se matricular para o High School Experience começando em janeiro, ele pode. Recomendamos aí como pré-requisitos um inglês intermediário, para que ele tenha mais opções de matérias,
e boas notas para que ele também consiga acompanhar as aulas. Esse aluno de High School Experience, ele não tem tanto tempo para se familiarizar com o sistema educacional americano. Então, se o aluno já tiver melhores notas, se for um aluno mais forte academicamente, o programa se torna um pouco mais fácil em termos de adaptação para esse estudante. E o visto é o F1, visto de estudos, a escola emite o I-20 e o aluno precisa tirar o visto de estudante, isso porque a carga horária é intensiva, tá? Então, todos os alunos embarcam com visto F1 e caso ele tenha interesse em fazer a extensão para o semestre letivo, ele já está com visto ok, certinho, basta ficar pagando a diferença para o semestre. O que está incluso no programa? Então, está inclusa a escola, a acomodação, refeições, 3 refeições de segunda a sexta. Então, em geral, o café da manhã e o jantar acontecem na acomodação e o almoço na escola, e 2 refeições aos finais de semana. Então, nos Estados Unidos é bastante comum, em vez deles fazerem café da manhã e almoço, eles fazem apenas um brunch, umas 11 horas da manhã, como se fosse um café da manhã mais reforçado. Então, eles costumam fazer 2 refeições aos finais de semana. O transporte diário e de volta para a escola está incluso, assim como o transfer de chegada e de saída. O seguro-saúde também está incluso, o ESL, né, o English as a Second Language, se for necessário, se o aluno precisar, assim como um certificado ao final do programa. O que não está incluso? A passagem aérea e visto. Uniforme não está incluso e é obrigatório que os estudantes utilizem o uniforme ou o código de vestimenta daquela escola, mesmo que para o programa de curta duração. É obrigatório o uso do uniforme ou código de vestimenta. Recomendamos uma média de $250 para esse gasto. E, além disso, aos finais de semana, o estudante pode passear, fazer suas atividades e até mesmo compras, gastos pessoais. Recomendamos uma média de $250 por semana para esses gastos, uma vez que os estudantes de curta duração geralmente querem aproveitar bastante, né? Então, eles querem aproveitar um pouco mais e fazer mais compras. Esse é um modelo do certificado de conclusão, né? Então, nós temos aí a escola com o nome do estudante, estudou por um mês e todas as matérias que esse estudante fez, né? Então, nesse caso aqui, o estudante fez álgebra, fez iniciativas globais, literatura, STEAM, política e society. Então, a gente manda esse certificado para todos vocês, mas também o estudante recebe por parte da escola no último dia de aula. É bem legal esse certificado para o currículo dele. E nós temos escolas que oferecem acomodação em casa de família e boarding schools. Então, começando aqui por casa de família. Nesse programa, os quartos são sempre duplos, podendo ser compartilhados com brasileiros. É super importante deixar isso claro. O quarto pode ser compartilhado por 2 alunos brasileiros nesse programa. Os banheiros são compartilhados, a família leva e busca os estudantes todos os dias na escola e elas são sempre da comunidade, daquela escola onde o aluno está estudando. Então, pode ser um professor, pode ser um funcionário, o técnico de um time, ou os filhos estudam na escola. Então, são famílias bastante acolhedoras e participativas, uma vez que elas conhecem a rotina e a comunidade da escola, o que para o brasileiro faz bastante diferença. A gente sabe que o brasileiro gosta de famílias mais ativas e mais calorosas. Então, a família vai proporcionar atividades para esse estudante. A gente recomenda que todos se engajem e participem das atividades que a família propor, né? Seja as festas, os jantares e os passeios que aquela família quiser fazer com o nosso aluno. É uma excelente oportunidade para conhecer a cultura americana na prática, de repente pegar algum feriado e outros costumes. Então, no caso da hospedagem em casa de família, toda essa vivência e imersão na cultura americana se estende à acomodação. Já a opção em boarding school, nos dormitórios da escola, também os quartos são compartilhados, podendo ser até mesmo quádruplos em beliches, podendo ser compartilhados também com estudantes brasileiros. Os banheiros são compartilhados e o transporte diário está incluso ou os alunos vão a pé, dependendo do perfil aí da escola. É uma excelente oportunidade para aqueles alunos que querem fazer universidade nos Estados Unidos, já que a acomodação das universidades americanas tende a ser dentro do campus universitário.
Então, esse aluno que fica numa boarding school, ele já vai se familiarizando com esse perfil de acomodação. E recomendamos esse perfil para alunos independentes e mente aberta, uma vez que eles vão dividir aí a acomodação, todas as dependências da acomodação e, inclusive, o seu quarto, com outras pessoas, né, pessoas diferentes e até mesmo de outras nacionalidades. Então, é bem importante que esse aluno seja mente aberta. A escola proporciona atividades para os alunos nesse caso, e nós recomendamos que eles sejam super participativos, né? Participem das atividades que a escola trouxer para eles, porque as atividades são feitas e são pensadas para a melhor adaptação dos nossos alunos internacionais. Então, é uma excelente oportunidade para conhecer outras culturas e dividir a experiência com estudantes que estão na mesma situação que eles, passando aí pelas mesmas novidades e os mesmos desafios. Muito obrigada por ter assistido a esse treinamento do High School Experience. Como eu comentei, toda a parte operacional é exatamente a mesma do programa de High School regular. Então, caso você não conheça o nosso passo a passo de matrícula, assista ao nosso treinamento geral, que está aqui no canal do YouTube. Ao final do treinamento, nós passamos o passo a passo de matrícula, como que funciona todo o processo de aceitação. E se você precisar agendar também um atendimento comigo ou com a Natália, ficam aí os nossos contatos. Muito obrigada!